Dicas que ninguém me deu e eu vou te dar. Dizem que se conselho fosse bom, ele não era de graça. E é claro que não vai ser de graça. Então eu peço para você se inscrever aqui e em todas as minhas redes sociais e já ativar o sininho. Bom, lembrando que nada do que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta. Tudo tem a ver com a minha vida e com a minha experiência pessoal. E eu gostaria de passar para vocês coisas que eu gostaria de ter conversado com alguém e que eu não tinha ninguém para falar, tá? Então, como foi que eu consegui ser aprovada em mais de 10 concursos públicos para o cargo de professora de artes aqui na minha região? Eu moro hoje em Montenegro, Rio Grande do Sul, e eu fiz vários concursos entre o ano de 2020 e de 2022. E eu fui aprovada em 10 concursos. Em redes municipais muito boas, que têm um ótimo salário e que são super concorridas. E dessas 10 nomeações que eu tive, né, em todos os concursos que eu passei, eu fui aprovada e nomeada, hã, eu pude escolher os municípios em que eu queria trabalhar. E além disso, né, eu passei entre as primeiras colocações. Em alguns eu passei em primeiro, em outros eu passei em segundo, mas em todos eu passei numa excelente classificação. Como que eu fiz para estudar? Primeira coisa, eu não tinha equipamento, eu não tinha um notebook, eu não tinha uma biblioteca, eu não tinha um bom acervo, eu tinha apenas um celular e um sonho. E o meu sonho me moveu. Então, eu estudava o tempo todo eu estudava. Eu trabalhava, sempre trabalhei, e todo o tempo que eu tinha, intervalo de almoço, intervalo de café, à noite, na hora que eu estava no banheiro, eu passava estudando. Como que eu estudava? Eu estudava principalmente através de um aplicativo de questões, chamado Olho na Vaga. Então, o Olho na Vaga, ele é um aplicativo gratuito que tu pode baixar no teu celular ou pode usar ele no computador. E você pode filtrar questões por banca e por cargo. Então, assim, eu conseguia conhecer a minha banca, né. Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma banca que costuma fazer muitos concursos de prefeitura e concursos estaduais, que se chama Fundatec. Então eu queria me tornar uma especialista na Fundatec, e consegui. Chegou ao ponto de eu gabaritar português na Fundatec. Chegou ao ponto de eu acertar 9 de 10 de legislação específica na Fundatec. E como? Conhecendo a banca, fazendo muitas questões dessa banca. Então a primeira dica que eu dou para ti é isso: foque em quais são as bancas que fazem, organizam os concursos na sua região. Geralmente são 2, 3 bancas que organizam a maioria dos concursos. Aqui no Rio Grande do Sul, as principais bancas são a Legale, a Fundatec e a Objetiva. São as bancas que disparadamente mais fazem concurso nos municípios do Rio Grande do Sul e também no estado do Rio Grande do Sul. Então, conhecendo outra coisa, mesmo os concursos que eu não tinha interesse de assumir, que eram longe da minha casa ou que eu não tinha uma remuneração tão boa, eu fazia, para conhecer a banca. Porque às vezes a banca não disponibiliza as provas para você estudar através delas, né. Muitos sites de bancas tu consegue baixar a prova, as provas anteriores, mas algumas não. Então eu prestava esses concursos, né, sempre estava ligada. Então eu acordava cedo, acordava, assim, 6 horas da manhã. A primeira coisa que eu fazia, olho na vaga, né, começava a fazer as minhas questões. Depois, eu ia em sites de concurso e procurava saber quais concursos iriam abrir aquela semana. Entrava nos sites das bancas e via próximos concursos, editais futuros. Olhava o diário oficial dos municípios que eu tinha interesse, para saber se tinha alguma movimentação sobre concurso acontecendo. E aí, eu já ia me adiantando. Ah, já tem lá a autorização do edital e eles vão contratar tal banca. Então eu já ia atrás de estudar especificamente daquela banca, né. E para mim funcionou muito. E aí então eu tinha o hábito, eu entrava nos sites de concurso, já via o que que ia rolar, quais seriam os próximos concursos, e estudava, me debruçava, fazia questões, literatura, né,
lei seca, muito ECA, LDB, língua portuguesa estudei basicamente pelo YouTube, professores muito bons que eu recomendo, professora Flávia Rita, professor Pablo Jamilque, professor Sidney Sampaio. Então, assim, são professores que têm muitas aulas gratuitas no YouTube e que tu vai conseguir estudar e ter um ótimo conhecimento através do que eles passam no YouTube. E eles têm cursos pagos também que vale muito a pena investir. Então, se tu tem condições, eu quando eu comecei eu não tinha condições de investir num curso. Então eu fiz muito, assim, a maioria do meu estudo pelo YouTube, né, e organizando ali sequências didáticas através de editais. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Quando eu fui nomeada, minha primeira nomeação saiu em 2020, em janeiro de 2020, e eu fiquei muito feliz. De lá pra cá, eu sou há 6 anos concursada, trabalhei até o ano passado em 2 municípios, saí, né, de um município e acabei entrando num município que eu achava melhor, e ano passado eu me exonerei e hoje eu trabalho só 22 horas, porque a maioria dos cargos para professor são 20 horas ou 22 horas, né. E hoje eu tô de licença maternidade com o meu filho, ele tá com 4 meses, eu já tenho uma outra filha que tem 3 anos, também já tive ela depois que eu tinha minha estabilidade no meu concurso público, e vale a pena, eu digo pra vocês, vale muito a pena estudar, correr atrás. Tu tem ali os teus direitos garantidos, férias, recesso, tu recebe direitinho, dia 30 de cada mês o teu salário tá lá na conta, tu tem vale alimentação, difícil acesso, então, não desista dos teus sonhos. Eu me preparei durante 1 ano mais ou menos, e arrasei em todas as provas que eu fiz. Tá certo? Boa sorte pra vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou responder os comentários.